Zacarias 6. Outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi 4 carros que saíram dentro de 2 montes. E estes montes eram montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, no segundo, cavalos pretos, e no terceiro, cavalos brancos. No quarto, cavalos grisalhos e fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: Que é isto? E o anjo respondeu: Estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante, para andarem pela terra. E ele disse: Ide, andai pela terra, e andavam pela terra. E me chamou e me falou, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Recebe dos que foram levados cativos, de Eldai, Tobias, de Gedaías, e vem aquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, os quais vieram de Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, do sumo sacerdote. E fala-lhe, dizendo: Assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória. E assentar-se-á e dominará no seu trono. E será sacerdote, e conselho de paz haverá entre eles ambos. E estas coroas serão de Elém, e de Tobias, e de Gedaías, e de En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isto acontecerá se ouvirdes muito atentamente a voz do Senhor vosso Deus. Zacarias 7. Aconteceu, pois, no ano 4º do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4º do 9º mês em Shirleu, quando de Betel foram enviados Cerezar, Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: Chorarei eu no 5º mês, separando-me como eu o tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuastes e pranteaste, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos jejuaste, vós para mim mesmo, para mim? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmo que comestes e bebestes? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: Assim falou o Senhor dos Exércitos: Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Assim fizeram seus corações duros como diamantes, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, assim também eles clamaram, mas eu não ouvirei, diz o Senhor. E os espalharei com tempestade entre todas as nações, que eles não conhecem, e a terra será assolada atrás deles.
de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Zacarias 8. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor: Zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor: Ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor: se isto for maravilhoso aos olhos do resto deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Traz-lo-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade de justiça. Esforcem-se as mãos de todo o povo, de todos vós, que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora não serei para com o resto deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor. Porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. E farei que o resto deste povo herde tudo isso. E há de acontecer à casa de Judá e à casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor: assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém, a casa de Judá, nesses dias. Não temais. Eis as causas que deveis fazer. Falai verdade, cada um com o seu companheiro. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso. Porque a todas estas coisas eu aborreço. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor: o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, do 10º mês, será para a casa de Judá. Alegria, festividades solenes, amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor. Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra. Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas nas nações, pegarão assim na orla do vestido de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Zacarias 9. Peso da palavra do Senhor contra a terra de Aldraque e Damasco, e seu repouso, porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Amate nela terá termo, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. E Tiro edificou para si fortalezas, e amontou prata como pó, e ouro fino, como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Ascalon verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida, e o rei de Gaza perecerá
e Ascalon não será habitada. É um bastardo, habitará em Asdod. Exterminarei a soberba dos filisteus, e da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como um resto para o nosso Deus, e será como príncipe em Judá, e Ecrom como um jebuseu. E me acamparei ao redor da minha casa, contra o exército, para que ninguém passe, e para que ninguém volte, para que não passe mais sobre eles o exator, porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá, a ti justo e salvador, pobre montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro, e desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova, em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos, de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro, porque curvei Judá para mim. Enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. Por-te-ei como a espada de um valente, e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como um relâmpago, e o Senhor Jeová fará soar a trombeta, irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os amparará, e comerão depois que os tiverem sujeitado as pedras da funda. Também beberão e farão barulho, como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como taças com os cantos do altar. E o Senhor seu Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade, e grande é a sua formosura. O trigo fará florescer, e os mancebos e os moços e as donzelas. Zacarias 10. Pedi ao Senhor chuva, no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água, e erva no campo a cada um. Porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e descrito sonhos vãos. Com vaidade consolam, por isso vão como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará com o seu majestoso na peleja. Dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco da guerra. Dele juntamente sairão todos os exatores, e serão como valentes que pelo lado das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos, porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles, e serão como se os que não tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos o verão, e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como se tinham multiplicado. E eu os semearei entre os povos, e lembrar-se-ão de mim, em lugares remotos, e viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e trazei a terra de Gileade e do Líbano,
que não se achará lugar para eles, e ele passará o mar com angústia, e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas dos rios se secarão. Então será derrubada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor.